Estamos hoje aqui para nos debruçarmos sobre o estado do município de Sintra, o que foi feito ao longo deste ano pelo novo mandato autárquico pela maioria no poder PS, PSD, CDU e procurar visualizar as grandes linhas para o desenvolvimento futuro. A nossa posição passará por uma análise crítica construtiva e pela apresentação de um conjunto de preocupações e interrogações que são do Bloco de Esquerda, mas também de muitas e muitos municípios. Os elogios deixo-os para a bancada do PS, que não deixarão e seus aliados que não deixarão de os fazer. Mesmo assim, queremos referir que vimos com agrado e apoiamos a reestruturação das empresas municipais, o encerramento da HPM e da Educa, com a integração dos seus trabalhadores na Câmara ou nos SEMARs, questão que o Bloco vinha defendendo desde 2001, quase sempre sozinho. Aplaudimos a constituição do Fundo de Emergência Social, que sistematicamente vínhamos defendendo nos últimos 3 anos do mandato de Fernando Seabra. Senhor Presidente da Câmara, esteve Vossa Excelência no início de julho na Comissão Permanente desta Assembleia, onde, em conjunto com a Sra. Diretora Municipal, arquiteta Queiroz de Val, apresentou as suas ideias e do Executivo sobre a revisão do PDM, realçando nessa altura que pretendia até ao fim do ano 2014 colocar à discussão na Assembleia Municipal as grandes linhas estratégicas para o desenvolvimento de Sintra nos próximos 15 anos. Vossa Excelência disse também que pretendia uma consulta pública que envolvesse as populações e as forças vivas do Conselho num grande debate que contribuísse para a definição do novo paradigma de desenvolvimento para o município de Sintra até 2030. Uma boa perspectiva, essa de começar por se definir o que se quer, auscultando os principais interessados. Mas, para nosso espanto, sem que nessa reunião tivesse sido falado, poucas semanas depois, a Câmara aprova uma revisão do regulamento do PDM, em vigor, que submete de seguida a consulta pública sem qualquer dinamização da mesma. A nossa preocupação, Sr. Presidente, é não só que Vossa Excelência, seguindo o exemplo do seu antecessor, possa meter na gaveta a revisão do PDM, mas também que para si a revisão se limite à revisão do regulamento do PDM em vigor, continuando a aplicá-lo, PDM este que contribuiu para a desgraça urbanística de Sintra e que ficou conhecido pelo PDM dos empreiteiros. Este é o PDM daqueles que, de que a luz às azenhas do mar, só queriam ver botão, no qual o PS e as forças políticas que o votaram têm grandes responsabilidades. Preocupa-nos, Sr. Presidente, que o paradigma sintrense das urbanizações ao sabor dos interesses imobiliários a que a crise pôs fim, possa ser ressuscitado agora sob a forma dos condomínios de luxo. A terceira fase do Belas Clube de Campo ou a intervenção que se começa a projetar para a Abrunheira Norte são para nós exemplo disso. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, se a revisão do PDM vai avançar como tinha definido nessa reunião. Se vai haver uma auscultação das forças vivas deste Conselho e da sua mobilização para a definição dos grandes objetivos para o desenvolvimento de Sintra para os próximos 15 anos. Sr. Presidente, na Água existe o chamado Lago dos 4 Caminhos, onde no passado se pretendeu urbanizar. Mas, graças à contestação das populações das zonas envolventes, tal não foi avante. E, como têm por lá corrido uns zunzuns urbanísticos, pergunto-lhe se está prevista para lá alguma urbanização. O Sr. Presidente falou no Parque Urbano da Tapada das Mercês. Falou de que não autorizou a urbanização, o avanço de urbanização na Quinta da Marquesa. Sr. Presidente, para que me sossegue o espírito e que eu não tenha entendido mal,
volto-lhe a colocar uma questão. Vão haver novas urbanizações na Tapada das Mercês ou, de facto, já chega de tal? Senhor Presidente, por último, apenas mais uma questão, como o tempo é curto e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal não tarda muito que me tire a palavra. No verão passado foi notório o caos no trânsito em Sintra, em particular no centro histórico. Peões, automóveis e caravanas atropelavam-se. Em muitos dias o caos instalou-se. A pretexto de uma intervenção do município, o Sr. Presidente já falou aqui da perspectiva de construção de 2 círculos. Mas eu gostaria de saber se a Câmara se debruçou de forma mais vasta sobre esta matéria e que outras medidas está a pensar tomar sobre a mobilidade em Sintra e em particular no centro histórico. Na nossa opinião, precisamos de um plano de mobilidade para todo o concelho, que englobe todas as suas vertentes. É um plano que tem urgência. E neste plano não podemos esquecer o problema da falta de alternativas para as caravanas que nos visitam em número cada vez maior. Um plano em torno do qual se faça também um grande debate concelhio, promova a cidadania e a democracia participativa. Porque este concelho e este país precisa da democracia representativa, mas também precisa muito da democracia participativa. Trazer os cidadãos e as cidadãs a participarem, a darem opinião e não apenas limitarem-se ao voto de 4 em 4 anos. Em relação à revisão do PDM, o que foi feito foi uma revisão do processo, simplificando o processo do PDM, não do próprio PDM. E essa simplificação impunha-se, uma vez que o PDM, com a burocracia que lhe estava inerente, estava a prejudicar o investimento em Sintra. Investimentos importantes para Sintra. E, portanto, há uma revisão simplificando o PDM, como, aliás, o Governo vai fazer uma revisão simplificando o licenciamento industrial. Já está feita, está promulgado no Presidente da República. Não sei até se já foi promulgado ou não. Portanto, aí, em relação ao próprio PDM, vai ser posto em concurso em consulta pública, na altura própria. Os trabalhos estão a desenrolar-se. São trabalhos complicados, difíceis, dispendiosos, no que toca à topografia, por exemplo, e que vai ser feito. Agora, posso lhe garantir o seguinte: a orientação da Câmara não é mais botão, não é nada disso. Quer dizer, eu há pouco disse e repito que a nossa primeira prioridade é parque urbano. Exatamente de uma forma modesta, mas a única que temos para corrigir erros graves que se fizeram no nosso Conselho. Mas é a única hipótese que há, é isto. Agora não vamos agravar os erros que já foram feitos. Quanto ao problema da terceira fase da Banheira Norte, falou, a terceira fase da Banheira Norte é preciso ver o seguinte: há direitos adquiridos, há licenças que foram dadas e que não podem ser, neste momento, em muitos casos, não podem ser retiradas. Sobre, por exemplo, o caso da Oxam. No caso da Oxam foi necessário uma autorização, uma sentença judicial. E tivemos que cumprir a sentença judicial, e mesmo assim, com uma forte negociação. No caso da Abrunheira, há projetos importantes para a Abrunheira. Não vale a pena estar a falar agora neles, mas todos eles serão vistos na ótica de sempre, nesta ótica. Já chega, então, nós queremos parque urbano e queremos mobilidade e queremos possibilidades de os investimentos servirem o conforto dos cidadãos. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Depois, em relação ao lago dos 4 caminhos, bom, aqui só se fosse uma urbanização palustre, não é? Ou lacustre. Porque aquilo é um lago enorme, porque realmente a escavação foi feita e atingiu as linhas de água. Portanto, hoje temos ali um lago muitíssimo grande, não é? Bom, a questão que se põe, e o Presidente da Câmara muitos têm defendido sobre isso, e que, o Presidente da Junta muito tem falado sobre isso, era aproveitar ali aquele lago no sentido de servir as populações. Tem problemas isso, muito grandes. Tem problemas muito grandes. Porquê? Porque o lago tem cerca de 20 metros de profundidade. O lago do Campo Pequeno tem 1,60 m ou 1,70 m.
Portanto, não tem tanto. Portanto, é um problema grave ter um lago que exige uma proteção especial. Por outro lado, aquela água necessita de um tratamento. E não é fácil tratar aquela água. Portanto, exige também um investimento enorme, enorme. Portanto, nós não estamos em condições de fazer esse investimento. Há investimentos mais importantes e mais prioritários do que esse. É um investimento que diria várias centenas de milhares de euros, não podemos fazer isso. Agora, ali não há nenhuma organização. Isso nunca foi posto em cima da mesa. Nunca. Agora, o aproveitamento do lago, sim. E se nós um dia pudéssemos realmente aproveitá-lo com segurança para as pessoas, era uma boa coisa, mas com o preço, com o investimento e o custo e o risco que corre esse aproveitamento, nós não estamos em condições neste momento de considerar prioritário esse aproveitamento. Depois, a Tapada das Mercês. Preciso ver que a Quinta da Marquesa tem, há muitos anos, um alvará de loteamento, dado pelo Governo. Só que nós precisam de autorização nossa para a urbanização. Só que nós não damos essa alvará enquanto a Tapada das Mercês não for feita. Porque é um conjunto. Tapada das Mercês mais Quinta da Marquesa. Agora, quando recebermos a Tapada das Mercês, é verdade que vai haver urbanização da Quinta da Marquesa. Não pode deixar de haver. Isso é verdade. Porque mesmo que nós não quiséssemos que isso acontecesse, os proprietários têm o direito de o fazer. Agora, vai ser, obviamente, vigiada, vai ser acompanhada. Não vai ser como a Tapada das Mercês. E o parque urbano vai ser utilizado. Todo ele vai ser utilizado. Portanto, essa é a questão. Os moradores têm realmente feito algumas manifestações. Eu até a última vez reuni com eles no gabinete e até me incomodei muito. Tenho que confessar. Incomodei por isto. Quer dizer, a Tapada das Mercês está abandonada há quantos anos? Há muitos anos. Primeira vez que se toca na Tapada das Mercês a sério. Para recuperar. Quer dizer, o que é que os moradores dizem? Vocês vão recuperar, mas o campo de futebol que estava previsto não está. O cinema que estava previsto não está. Quer dizer, mas isto, obviamente que não está previsto. Mesmo que lá está, o mínimo que está, não é feito. Está a ver? Como é que era possível fazer? Coisa inicial, é verdade, aquilo que foi feito há 20 anos ou mais, estavam lá várias coisas. Um campo de futebol, tinha N coisas, tinha até um hotel, tinha cinema, tinha... Não é possível agora. O que nós temos que fazer na Tapada das Mercês é dar qualidade de vida àquelas pessoas que lá estão. Sabe os jardins, sabe que havia um contrato para fazer os jardins, em que a Câmara fazia, dava, não sei, 60 mil euros. Fui lá, estava completamente mudado. Completamente. Agora, quer dizer, já foi necessário chamar a empresa, dizer, tem que fazer. Você tem que fazer aquela coisa. E parece que está a fazer. Tirar o mato, tirar a coisa. Nós temos que fazer dali um sítio onde é possível viver. E para isso temos que acabar a urbanização. O investimento da Fundima é importante. Não é, portanto, naquele centro comercial. É importante. Porque é uma âncora que vai para ali. Não é? O Pingo Doce será uma âncora que vai para ali. O posto de abastecimento também. Os jardins arranjados também. O parque urbano. Depois há realmente um problema de um equipamento desportivo no campo de futebol, que nós temos realmente que ver como é que isso é feito. Porque está no limite, não é? Como? Está previsto. O programa está previsto. Portanto, agora, essa é a nossa preocupação. Agora, com franqueza, voltar atrás, quer dizer, tem que fazer o cinema, tem que fazer o hotel e tal. Isso nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não é? Agora, pôr aquilo a funcionar com uma qualidade, isso podemos fazer. E tratar da Quinta da Marquesa, fazendo um acesso entre a Quinta da Marquesa e a Tapada das Mercês com acesso direto, isso com certeza que está previsto e iremos fazer. E parece que é tudo. Obrigado pelas suas perguntas. Muito obrigado pelas referências e a concordância que manifestou. Algumas coisas, os elogios também não são só dos apoiantes.